Olá, bem-vindos ao podcast do Transforma Trader. Hoje a gente vai dar uma olhada num artigo bem interessante sobre como usar opções para gerenciar risco nas operações financeiras. Oi. Pois é, o artigo é do Rodrigo Marques, lá do Transforma Trader, mais esperto que o gráfico, né? Isso mesmo. Um tema crucial, porque, mercado financeiro e risco andam juntos, né? Totalmente. Gerenciar risco é fundamental. E o artigo explora justamente como as opções, aqueles contratos, sabe, podem ser uma ferramenta para isso. Exato. A ideia aqui é tentar entender como elas funcionam na prática e como podem ajudar a limitar perdas ou talvez proteger ganhos. Vamos tentar entender isso melhor. O artigo começa pelo básico, né? O que são opções? Sim, fundamental começar por aí. Basicamente, olha, uma opção é um contrato. Ele dá ao comprador o direito, mas veja bem, não é uma obrigação, tá? Certo. Um direito, não dever. Isso, o direito de comprar, que é a call, ou de vender, que é a put. Um ativo específico, tipo uma ação, uma moeda. Há um preço já definido antes. Exato, o strike. E tem um prazo, né? Uma data de vencimento, a expiração. E para ter esse direito, paga-se alguma coisa, o prêmio, certo? Que depende da volatilidade, do tempo, essas coisas. Perfeito. O comprador paga o prêmio por essa flexibilidade. Agora, quem vende a opção, o lançador... O outro lado da moeda. Ele recebe esse prêmio. Só que aí ele assume a obrigação de comprar ou vender o ativo se o comprador quiser exercer o direito. Aí mora o risco importante para quem vende, que precisa ficar ligado. Entendi. Então o básico tá aí. Agora, a parte que interessa para muita gente. Como usar isso para gerenciar os riscos? O artigo cita umas estratégias, né? Sim. O artigo lista algumas bem comuns. Por exemplo, a compra de proteção, que o pessoal chama de hedging. Hedging. Tipo uma proteção mesmo. Exato. Imagina que alguém tem ações e está com medo que o preço caia. Sabe? Essa pessoa pode comprar uma put. Funciona como um seguro. Garante um preço mínimo para vender as ações. Limita a perda, entende? Faz todo sentido. Você paga um valor, o prêmio, para ter um limite na sua perda. Troca uma incerteza grande por um custo definido. Gostei. E a tal da venda coberta? A venda coberta, o covered call. Essa é para quem já tem um ativo. Digamos ações. A pessoa vende uma call com o strike um pouco acima do preço atual. E por que faria isso? O objetivo principal é gerar uma renda extra com o prêmio que recebe pela venda da call. Se a ação não subiu muito, tipo, não passar do strike até o vencimento, o vendedor fica com o prêmio e continua com as ações. Tá uma graninha a mais. Interessante. Mas peraí. E se a ação disparar? Tipo, subir muito mais que o strike? Aí quem vende a call não limita o próprio ganho? Exatamente. Esse é o ponto. A contrapartida. Você troca um potencial de ganho ilimitado, na alta, por aquela renda do prêmio. Funciona melhor se o mercado está mais estável ou subindo devagar. O artigo também fala dos spreads. Spreads. O que seria isso de forma mais simples? Olha, os spreads são combinações. Você compra e vende opções do mesmo tipo só call ou só put ao mesmo tempo, mas elas têm strikes ou vencimentos diferentes. Uma combinação? Pra quê? A ideia é, geralmente, reduzir o custo da operação ou limitar o risco máximo. Dependendo da combinação, você trava o risco ou ganho numa faixa. É uma forma de ajustar mais fino o risco e o retorno que se busca. Entendi. E tem os nomes mais exóticos, né? Straddle, Strangle... Assim, o straddle e o strangle, essas são para quem espera muita, mas muita volatilidade no preço do ativo, só que não sabe para que lado vai o preço, se vai subir ou cair muito. Aposta na bagunça, então. Tipo isso. Compra-se uma call e uma put com o mesmo vencimento. A aposta não é na direção, mas na intensidade do movimento. É comum usar isso perto de eventos importantes, sabe? Tipo, divulgação de resultado de empresa. Ok, aposta na intensidade. E o último que você mencionou na estrutura do artigo, o collar. O collar, o colar. É outra combinação. Geralmente, a pessoa compra uma put para se proteger da queda. Ok, parecido com hedging. Isso, mas ao mesmo tempo, vende uma call, geralmente com strike mais alto. O prêmio da call vendida ajuda a pagar a put comprada. Só que, claro, isso limita o ganho se o preço subir muito. Então cria tipo um corredor de preço para ação.
protege embaixo e limita em cima. Exatamente. É para travar o investimento numa faixa. Bom para proteger um lucro que já existe, sem ter que vender o ativo na hora. Parece um kit de ferramentas bem útil mesmo. Mas, sempre tem um mas, né? O artigo deve alertar sobre os riscos também, imagino. Com certeza, não é só maravilha. O risco mais óbvio para o comprador é perder todo o prêmio que pagou, se a opção virar pó, expirar sem valor. Dinheiro jogado fora, basicamente. E tem o risco de mercado. O preço do ativo simplesmente não ir para onde se esperava. Tem risco de liquidez também. Às vezes é difícil vender a opção antes do vencimento se precisar. E para quem vende? O risco parece maior, né? Porque tem a obrigação. Sim, para quem vende o risco pode ser bem maior. Ser exercido e ter que comprar ou vender o ativo pode gerar perdas grandes, principalmente se for uma venda a descoberto, sem ter o ativo. E claro, tem o risco da estratégia em si não dar certo. Fica claro que não é para brincar. Exige estudo, né? O artigo deve bater nessa tecla. Aconselhamento profissional. Muito. O artigo reforça demais isso. Entender a fundo cada estratégia, ver se combina com os objetivos e o perfil de risco de cada um é crucial. Senão, o que era para ser proteção vira mais um problema. Então, para a gente resumir essa nossa conversa, opções podem sim ser ferramentas poderosas para gerenciar risco, permitem limitar perdas, proteger posições, podem. Mas é fundamental repetir, são instrumentos complexos, têm riscos próprios que precisam ser muito, muito bem entendidos. Não existe mágica e conhecimento é tudo. O artigo do Rodrigo Marques lá no Transforma Trader deixa isso bem claro. Estudar, entender e, se der, buscar orientação profissional faz toda a diferença nesse mundo das opções. Exato. E fica até uma reflexão, né? Como achar o equilíbrio? Usar opções para proteger, ok, mas até onde ir para buscar uma rentabilidade extra sem transformar a ferramenta de gestão de risco numa fonte de risco adicional, principalmente para quem está começando a olhar para isso agora. Onde está essa linha, né? Uma ótima pergunta para se pensar. E com essa provocação, a gente encerra a nossa análise de hoje aqui no podcast do Transforma Trader.